conseguindo visualizar a folha aí? Eu vou resolver a lista do Dersim agora, tá? É a lista sobre propriedades gráficas, ok? Bom, ó, essa lista do Dersim tem 5 exercícios para a gente resolver. Vamos fazer na sequência, ok? Ó, primeiro exercício, exercício 1. Exercício 1 diz: o gráfico a seguir representa a velocidade escalar v de uma partícula em trajetória retilínea em função do tempo de movimento t. Tá? Então, aqui está o gráfico da velocidade em função do tempo. Haverá inversão no sentido do movimento da partícula. Alternativa A diz que vai ocorrer inversão apenas no instante t1. Olha só, pessoal, vamos analisar o gráfico. A gente tem inversão nesse sentido, a gente tem que estar andando, por exemplo, a favor da orientação da trajetória, o movimento tem que ser progressivo e, de repente, passar a ser retrógrado. Né? Eu tenho que começar a andar contrário à orientação da trajetória, ocorre uma inversão de sentido. Ou, de repente, eu posso fazer o contrário, tá andando contrário à orientação da trajetória, movimento retrógrado, e passar a andar a favor da orientação da trajetória, que é o movimento progressivo. Então, vamos analisar o gráfico aqui. Ó. Do instante zero, ó, do instante zero até o instante t1, os valores de velocidade eles são positivos, tá vendo? Então, se os valores de velocidade são positivos, significa que o movimento é progressivo, certo? É um movimento progressivo. Aqui a velocidade zero, e a partir desse instante t1, eu passo a ter valores de velocidades que são negativos. Então, o movimento aqui, ó, passou a ser retrógrado, ok? Então, aqui, ó, tem um movimento que aqui ocorreu uma inversão de sentido, tá? Porque o movimento era progressivo, passou a ser retrógrado. Lembrando que aqui a velocidade é zero. Aqui, os valores de velocidade são negativos. Ah, então o movimento continua sendo retrógrado. Então, ó, o movimento aqui continua sendo retrógrado. Aqui, no instante t2, a velocidade zerou. E a partir desse instante t2, eu passei a ter valores positivos de velocidade. Então, significa que aqui o movimento passou a ser progressivo. Então, eu tive uma inversão no comportamento do movimento. Era retrógrado, passou a ser progressivo, ok? Então, no instante t2, ocorreu uma nova inversão de sentido. Então, ó, no instante t1, nós tivemos a inversão de sentido. No instante t2 também. Agora, aqui, ó, o movimento é progressivo, certo? Movimento progressivo. Aqui a velocidade zerou no instante t3. Só que eu não passei, a partir do instante t3, a ter movimento retrógrado. O movimento continuou a ser progressivo. Então, espera aí. Então, embora a velocidade tenha zerado nesse instante t3, aqui eu não tive inversão de sentido. Aqui o móvel simplesmente parou. Ele estava andando a favor da orientação da trajetória, parou e continuou andando a favor da orientação da trajetória. O exercício perguntou para a gente em quais instantes, em quantos instantes aí a gente teve inversão de sentido, né? Bom, a alternativa que mostra para a gente 2 instantes, e esses instantes sendo T1 e T2, é o da alternativa D. Então, a alternativa correta aqui é a D. Ok? Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguma pergunta? Tá. Então, ó, vamos para o próximo. O próximo exercício é o 2. Esse exercício 2, você tem um gráfico da posição em função do tempo, né? Fala assim, ó, o gráfico da figura abaixo representa a posição de uma partícula que se move numa trajetória retilínea, com velocidade escalar que varia numa taxa constante em relação ao tempo. Bom, percebam que isso aqui é uma parábola, né? Então, a gente sabe que o movimento aqui é uniformemente variável. A gente tem um move. A expressão da velocidade escalar da partícula em função do tempo em unidades do sistema internacional ó, como todas as equações aqui da velocidade em função do tempo são do primeiro grau, isso comprova que de fato é um move, ok?
Pessoal, no movimento uniformemente variado, no MOVE, a equação horária da velocidade é a equação do VVatt. A equação do VVatt. Bom, eu vou ter que achar qual é a velocidade inicial do movimento e qual é a aceleração para poder jogar aqui na equação do VVatt e comparar com as alternativas, tá? Então vamos lá. Ó, nesse gráfico aqui, nessa parábola que relaciona posição e tempo, nós temos 3 pontinhos. Olha o primeiro pontinho aqui. O primeiro pontinho, ele está mostrando para a gente o seguinte: quando o tempo é 0, a posição é -2. Então, olhando para o primeiro ponto aqui, ó, esse primeiro ponto aqui, a gente percebe que quando a gente tem -2 para a posição, a gente tem 0 para o tempo. Então, como o gráfico é da posição em função do tempo, vamos olhar para a equação da posição em função do tempo, que é a equação do sorvetão, né? A gente está pensando no MOVE. Então, vamos jogar essas informações aqui, ó. Quando a posição é -2, quando o S é -2, ali ele está chamando S de X, tá? Eu tenho que o tempo vale 0. Então, -2 no lugar do S. Isso vai ser igual o S0, que eu não sei quanto vale, mais V0, que eu também não sei quanto vale. O tempo é 0, porque a posição é -2, mais A, que eu não sei quanto vale, vezes 0 ao quadrado, dividido por 2. Aí, veja bem, tudo isso aqui, ó, vai embora. E aí a gente encontra que a posição inicial é -2. Na realidade, a gente não precisaria ter feito isso aqui, né? -2 metros. É só se olhar no gráfico. Quando o tempo é 0, a posição é -2. Tudo bem? Então daria para ter pulado essa passagem. Agora, vamos olhar para um outro pontinho aqui do gráfico? Olha esse ponto aqui. Esse ponto, ele está mostrando para a gente que quando a posição é 1, o tempo é 1 também, né? Então, vamos jogar isso na equação. Quando a posição é 1, o tempo vale 1. Então, ó, no lugar do S, agora eu vou pôr 1. Isso vai ser igual. A posição inicial, agora a gente conhece, é -2, mais a velocidade inicial, não sei quanto vale. No lugar do tempo, a gente coloca 1, mais A vezes 1 ao quadrado sobre 2. Esse -2, eu jogo para a esquerda, vai mais. Então, vai ficar 1 mais 2, 3. 3 vai ser igual a V0 vezes 1 é V0, mais aqui vai ficar A sobre 2. Bom, guarda essa informação, tá? Agora, olha para o terceiro ponto que a gente tem no gráfico. Esse ponto aqui está mostrando o seguinte, ó, quando a gente tem 8 para a posição, a gente vai ter 2 para o tempo. Então, substitui na equação. Agora eu vou colocar 8 no lugar do espaço. Isso vai ser igual a posição inicial, que é -2, mais a velocidade inicial, que eu não sei quanto vale, vezes o tempo, que é 2 agora, mais A vezes 2 ao quadrado sobre 2. Bom, pego o -2, jogo para lá, vai mais. Então vai ficar 10 é igual 2 vezes 0, mais, aqui vai ficar 4, né? Dividido por 2, 2. Então vai ficar 2A. Eu vou pegar essa equação e vou dividir ela por 2, tá? Eu vou pegar essa equaçãozinha aqui, ó, e vou dividir por 2. Cada termo. Então vai ficar 5 é igual a V0 mais A. Essa equação aqui, eu vou chamar de equação 1. Essa equação aqui eu vou chamar de equação 2. Agora, eu tenho duas equações e duas incógnitas. A gente pode resolver por substituição. Me perguntaram se é a lista do Dersim. É a lista do Dersim que eu estou fazendo, tá, pessoal? Ó, tá. Já tinha feito essa pergunta, já tinha sido beleza. Ó, aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar, eu posso resolver por substituição, né? Isolar o V0 aqui e jogar aqui, por exemplo, ou eu posso resolver por sisteminha, que eu acho mais fácil. Resolver por sisteminha. Pega essa equação 2, subtrai a equação 1. Ó. Então, a gente vai fazer equação 2
menos a equação 1, ok? Então, vamos lá. Vai ficar da seguinte forma, ó, fazendo 2 menos 1. Equação 2 menos 1. 5 menos 3, 2. Aí vai ficar V0 menos V0, 0. Esse V0 vai embora com esse. Agora, aqui a gente vai fazer A menos A sobre 2. A menos A sobre 2 é A sobre 2, né? Então, pega esse 2, joga para lá multiplicando. A gente vai encontrar que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Achamos o valor da aceleração, ok? Bom, sabendo o valor da aceleração, a gente acha o valor da velocidade inicial. Pega, por exemplo, a equação 2 aqui, ó. Pega a equaçãozinha 2, coloca no lugar da aceleração 4 que a gente achou. Então, vai ficar 5 mais V0 mais 4. Bom, esse 4 vai para lá negativo. A gente vai encontrar que V0 é igual a 1 metro por segundo. Então, achamos o valor da velocidade inicial. A gente precisava da aceleração, ó, que foi o que nós achamos aqui, e da velocidade inicial para substituir na equação de cima. Na equação aqui, ó, do V voat. Bom, então pega esses dois valores e coloca lá. Aí você compara com as alternativas, ó. Então, V vai ser igual a 1 mais 4t. Bom, a alternativa que vai mostrar isso para nós é 1 mais 4t, é a alternativa A. Tudo bem? Então, alternativa A. Pessoal, alguma dúvida em relação ao exercício 2? Tranquilo? Tá. Então, ó, o próximo exercício que a gente vai fazer é o exercício 3. Esse exercício não tem conta para fazer, viu? A gente faz uma análise que é chamada de qualitativa, né? A gente não vai fazer conta. Fala assim, ó, Rosa nasceu mais alta que Léo, seu irmão gêmeo. Então, a altura inicial da Rosa é maior do que a do irmão dela. Ela media 50 centímetros e ele 48 centímetros. As curvas abaixo mostram as velocidades escalares de crescimento dos irmãos durante o primeiro ano de vida dos dois. Então, ó, aqui nós temos um gráfico da velocidade em função do tempo, ok? Assinale a opção correta. Alternativa A. Quando completaram um ano, lembrando que um ano são 12 meses, né? E o gráfico aqui é exatamente para 12 meses, Léo estava mais alto que a Rosa. Aí vem uma informação sem a qual você não conseguiria resolver exercício, tá? Você tem que se lembrar que quando a gente tem um gráfico da velocidade em função do tempo, a área desse gráfico vai informar para a gente o deslocamento. O deslocamento aqui, no caso, vai ser a variação de altura que os dois sofreram, né? O deslocamento aqui é a variação de altura, é o quanto eles cresceram. Aí, se a gente olhar para esse gráfico, a gente vai perceber que para a rosa, a gente tem a curva pontilhadinha. A área que a gente tem para essa curva pontilhadinha aqui, ó, é maior do que a área que a gente tem para essa curva marronzinha. Ó, vamos pegar a área aqui para a curva pontilhadinha. A área para a curva pontilhadinha é essa área vermelha aqui, tá? Ó. É a área para essa curva vermelha. Essa área vermelha, então, né? Tá aqui, ó. É a área para curva pontilhadinha. Agora, vamos pensar na área para curva aqui, marrom. Se a gente pegar a área para curva marrom, vai ser essa área preta aqui, tá? Ó. Aí, visualmente, visualmente, tá? Não tem como fazer conta, não. Visualmente, a gente consegue perceber que a área vermelha aqui, ela é maior do que a área preta. Então, se a área associada ao crescimento da rosa é maior que a área associada ao crescimento do irmão dela, do Léo, significa que ela sofreu uma variação de altura maior. Então, a variação de altura para a rosa vai ser maior que a variação de altura do irmão dela, para o Léo.
Ou seja, se ela sofreu uma variação de altura maior, significa que ela cresceu mais que o irmão dela. E inicialmente ela já tinha uma altura maior que o irmão dela. Então, depois de um ano, quando eles completam um ano, ela vai ter uma altura maior que a dele. Ela já era mais alta e cresceu mais que o irmão. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Pessoal, não tem como fazer conta aqui, tá? Por quê? A gente não consegue calcular essas áreas, né? Pelo menos no ensino médio, não. A gente não tem ferramentas no ensino médio para calcular essas duas áreas. Então, é o que eu falei para vocês, a gente recorre a uma análise qualitativa, ok? Então, exercício 3. Pessoal, qualquer dúvida, vocês mandam mensagem para mim, tá? Ou mandam um áudio aí mesmo. Pode tirar o mudo aí do microfone e falar comigo, tudo bem? Ó, exercício 4. Esse exercício 4, na minha opinião, ele é o mais trabalhoso da aula. Ele é o que dá um pouquinho mais de trabalho. Você vai misturar mu e move, né? É um exercício bem bacana, só que bem trabalhoso. Fala assim: na tradicional corrida de São Silvestre, que tem uma distância de 15 quilômetros, dois atletas amadores que frequentemente treinam juntos optam por registrar suas velocidades escalares com o auxílio de um aplicativo de celular, obtendo o gráfico seguinte, o seguinte gráfico, aliás, né? Então, olha só, a gente percebe o seguinte, que para o atleta A, primeiro a velocidade aumenta linearmente, então é um move, no começo ele está realizando um move, depois a velocidade fica constante, aí ele passa a realizar um move. Agora, o atleta B, ele sempre mantém a sua velocidade constante. Então, ele sempre vai realizar murro, ok? Ó, para 5 quadradinhos aqui, a gente tem 20 minutos, né? Para 5 quadradinhos, nós temos 20 minutos. Olha só, a velocidade de A aumentou durante os 3 primeiros quadradinhos aqui, ó. Então, cada quadradinho vale 4, né? Se 5 quadradinhos eu tenho 20, então cada quadradinho mede 4. Então, durante 12 minutos, a velocidade do A aumentou linearmente, ok? Então, ó, para tratar, de 0 a 12 minutos, ele vai realizar um move. No início, ele realiza move. Aí, após o instante t igual a 12 minutos, ele começa a realizar um move. Já o atleta B, ele sempre vai realizar murro. Sempre realiza. Os dois vão percorrer do início até o fim 15 quilômetros, tá? Bom, após analisar o gráfico, é correto afirmar que, alternativa A, o atleta A ultrapassa o atleta B após 6 minutos de corrida. Então, pessoal, eu não sei. Eu vou ter que calcular qual é o deslocamento de B durante 6 minutos de corrida e qual é o deslocamento de A durante esses 6 minutos. Porque se os deslocamentos forem iguais, significa que o A vai estar ultrapassando o B. Agora, se o deslocamento de B, por exemplo, for maior que de A, significa que B vai estar à frente de A. Então, vamos calcular esses deslocamentos? Ó, primeiro, vamos calcular o deslocamento de B, tudo bem? Então, de 0 até 6 minutos. Vamos calcular o deslocamento dos dois atletas. Moçada, vou começar calculando o deslocamento B, porque o deslocamento do B é mais fácil. Ó. O B está realizando um movimento uniforme. Então, a velocidade é o deslocamento pelo intervalo de tempo. Ok? Bom, como eu quero calcular o deslocamento, eu pego esse intervalo de tempo e jogo para lá multiplicando a velocidade. Então, o deslocamento de B vai ser igual a velocidade de B vezes o intervalo de tempo. Se a gente olhar no gráfico, a gente vai perceber que a velocidade constante de B é de 5 km por hora, né? Então, 5 km por hora. Agora, eu quero calcular o deslocamento de 0 até 6 minutos. Ah, então coloco 6 aqui, né, Gabriel? Então, não pode. Por quê? Se a gente colocar 6 aqui, a gente está colocando 6 minutos, né? Eu estou misturando unidade, quilômetro por hora com minuto. Então, não fica legal. Sabe o que você faz? Coloca esses 6 minutos só que em horas aqui. Aí vai ficar assim, ó, 6 dividido por 60.
Para transformar minutos em horas, a gente pega o valor em minutos e divide por 60. Então, 6 por 60 hora. Ó, hora em cima, hora embaixo, você corta. Aí eu vou achar o deslocamento em quilômetros, né? Perfeito. Então, vamos lá. Isso aqui vai dar 0,1. Então, o deslocamento de B vai ser igual a 0,5 quilômetros. Ok? Então, durante esses 6 minutos, o B percorreu meio quilômetro. Agora, vamos calcular o deslocamento de A. Agora a gente vai calcular o deslocamento de A. Pessoal, pelo amor de Deus, a gente não pode usar essa equação aqui para calcular o deslocamento de A, porque isso aqui é a equação de movimento uniforme, tá? E o B, o A, nos primeiros 12 minutos, ele vai realizar move. Esquece, a gente não vai fazer essa equação. O que eu aconselho vocês a fazerem é o seguinte: vamos pensar na área do gráfico, né? Vamos pensar na área do gráfico, ó. O deslocamento, a gente pode pensar assim, ó. Deslocamento de A vai ser igual à área do gráfico, da velocidade versus tempo. Aí, a gente vai fazer assim, ó. A gente quer calcular o deslocamento durante 6 minutos. Então, você vem aqui, conta um quadradinho, 4 minutos, mais meio quadradinho, né? Quando a gente fizer isso aqui, a gente vai perceber o seguinte, ó. Quando a gente contar aqui um quadradinho e meio para dar os 6 minutos, a gente vai perceber que a velocidade do móvel A, né, do atleta A, vai ser igual à velocidade de B. Aí vamos calcular esse deslocamento. A gente vai fazer assim, vamos lá. Vou calcular essa área aqui, ó, a área desse triângulozinho aqui, tá? É a área desse triângulozinho pequenininho aqui, ó, que vai informar para mim o deslocamento da atleta A. Então vamos lá. O deslocamento de A vai ser igual à altura. A altura desse triângulozinho aqui é 5. No instante 6 minutos, né? A velocidade de A é 5. Então, vai ser 5 vezes. A base é 6 minutos, só que a gente não pode pôr em minutos, né? Você sabe que 6 minutos é 0,1 hora. A gente já tinha feito aqui, ó, 6 minutos, é 6 sobre 60 horas, que dá 0,1, né? Então, já vou colocar aqui, ó, 0,1 hora. Então, a altura vezes a base, dividido por 2, ok? Isso aqui vai dar para a gente 0,25 quilômetros. Então, percebam o seguinte, de 0 até 6 minutos, o deslocamento de A é menor que o deslocamento de B. Então, significa que A está atrás de B ainda. Tudo bem? O exercício pede para admitir que eles partiram do mesmo ponto, né? Então, se eles partiram do mesmo ponto e o A se deslocou o dobro de B, aliás, o B, né, se deslocou o dobro de A, significa que o B vai estar na frente, beleza? Outro jeito de você perceber sem fazer conta seria você pensar assim, ó. Você poderia pensar da seguinte forma: no instante 6 minutos, a velocidade do A se iguala à velocidade do B, ao momento em que a reta vermelha intersecta a reta marrom aí. Então, espera aí, se num instante 6 minutos a velocidade de A se igualou a de B, significa que o A tem que estar atrás, porque é a partir desse instante 6 minutos que o atleta A vai passar a ter uma velocidade maior que a de B, que ele vai começar a se aproximar de B. Até a velocidade de A se igualar a de B, B tinha velocidade maior. Então, é lógico que o atleta B iria estar se afastando do atleta A, ok? Aí você não teria que fazer essas contas, mas está provado aqui, ó. Então, descarta a alternativa A, tá errado. B, o atleta B completará a corrida em menos de 2 horas. Galera, agora é mais rápido, ó. O atleta B está realizando um movimento uniforme. Então, a equação para o movimento dele é velocidade, deslocamento pelo intervalo de tempo. Vamos calcular o tempo que B leva para completar a prova? Ó, vou trocar o intervalo de tempo para velocidade de lugar.
O intervalo de tempo vai ser o deslocamento pela velocidade quem? De B. Esse tempo também é o tempo para B. Então, o intervalo de tempo para B vai ser igual. O deslocamento para ele completar a prova vai ser de 15 km. A velocidade dele é de 5 km por hora. Então, o tempo vai ser de 3 horas. Ele vai levar 3 horas para completar a prova. Está errado. Agora, alternativa C. O atleta A demorará menos de 90 minutos para completar a prova. Galera, aí eu já não sei, né? Eu vou ter que calcular isso. Ó, vamos calcular o tempo agora para o A completar a prova. Ó, veja bem, vamos determinar o deslocamento que o atleta A realiza durante os 12 minutos iniciais, que é enquanto a velocidade dele está aumentando. Ó, enquanto a velocidade dele está aumentando, o deslocamento dele, né, nos 12 minutos iniciais, o deslocamento dele vai ser dado por essa área aqui, ó, a área desse triângulo verde, tá? A gente vai calcular a área desse triângulo verde. A gente faz a base vezes a altura e divide por 2. Então, vamos lá. Para atleta A, isso aqui foi para o B. Para atleta A, o deslocamento que o A vai realizar de 0 até 12 minutos. Então, ó, vou colocar aqui, ó, de 0 até 12 minutos. O deslocamento dele vai ser a área do gráfico. Aí a gente vai fazer assim, ó. A base, pessoal, corresponde a esses 3 quadradinhos, né? 3 quadradinhos é 12 minutos, ok? Só que eu não posso pôr em minutos, eu tenho que pôr em horas. 12 dividido por 60. Para transformar em horas, você divide por 60. 12 dividido por 60, galera, dá 0,2, né? Lembra? 6 minutos, você divide por 60, é 0,1 hora. Então, 12 minutos, que é o dobro de 6 minutos, tem que ser 0,2 horas. Então, base vezes a altura aqui, ó, é de 10 km por hora. Até por isso que eu coloquei o tempo em horas aqui, dividido por 2. Não esquece de dividir por 2. Base vezes altura dividido por 2. Isso aqui corresponde a 1 quilômetro. Então, olha só, o deslocamento de A durante os 12 primeiros minutos aqui, ó, de 0 até 12 minutos, corresponde a 1 quilômetro. Ô, Gabriel, mas por que você fez isso? Porque agora eu sei o deslocamento dele em movimento uniforme. Na hora que termina os 12 minutos aqui, ele começa um movimento uniforme, né? E eu sei o quanto ele vai se deslocar em movimento uniforme agora. Então, ó, a partir, vamos colocar assim, ó, a partir de t igual a 12 minutos. Aí eu passo a ter movimento uniforme. Vamos calcular o tempo que ele leva para completar a prova agora, para realizar, né? Para percorrer, né? O que falta em movimento uniforme. Vamos lá. Ó, agora, como eu tenho movimento uniforme, a gente vai fazer assim. Velocidade é deslocamento pelo intervalo de tempo, ok? Tá. Eu quero calcular o tempo. Então, troca o tempo e a velocidade de lugar. Vai ficar assim, ó, o intervalo de tempo é o deslocamento pela velocidade. Pessoal, a prova toda tem 15 quilômetros, né? Só que nos primeiros 12 minutos ele já percorreu 1 quilômetro. Então, qual é o deslocamento que ele vai realizar em movimento uniforme? 14 quilômetros. Esse deslocamento aqui é só para a etapa de movimento uniforme. A velocidade dele em movimento uniforme vai ser 10. Isso aqui vai dar 1,4 horas, certo? Bom, pensa comigo. Vamos transformar isso aqui em horas. A gente já sabe que isso aqui em horas é 0,2, né? 0,2 horas. Então, o intervalo de tempo total para o atleta completar a prova vai ser esses 12 minutos, que corresponde a 0,2 horas, mais
isso aqui, ó, que é 1,4 horas. Isso aqui vai dar 1,6 horas. Bom, isso aqui é maior que 90 minutos, tá? Isso aqui é maior que 90 minutos. Me perguntaram se a 3 é a B. Isso, é a B. É a B. A 3 é a B. Eu errei, eu coloquei a A. Desculpa. É a B, pessoal. A rosa vai ter uma altura maior que a de Léo, né? Perdão, eu coloquei errado aqui. Então, a 3, eu falei a resposta certa, só coloquei a alternativa errada. É a B, tá? Então, ó, voltando aqui para o exercício 4. Valeu, obrigado, Isabela. Você que mandou a mensagem aí, obrigado. Voltando aqui. Bom, percebam o seguinte, né? 90 minutos, que é o tempo que aparece aqui na alternativa C, é 1h30. Isso aqui, ó, é 1h30. O tempo que o A leva para percorrer, para completar a prova toda, é de 1,6 horas. Isso aqui é maior do que 1h30. Então, não pode ser a C, tudo bem? Não pode ser a C. Aí vamos lá. A D. Após 12 minutos de corrida, os atletas correram juntos paralelamente até a linha de chegada. Não, pessoal, após os 12 minutos iniciais de corrida, a velocidade do A é maior que a de B. Ele vai começar, vai chegar um momento que ele vai passar o B, né? E ele provavelmente vai ganhar a prova, tudo bem? Então eles não vão correr lado a lado, não. Pode notar que a partir do terceiro quadradinho aí, do instante 12 minutos, a velocidade do atleta A é maior que a de B. Então eles não vão correr lado a lado, eles correriam lado a lado se eles tivessem a mesma velocidade e mantivessem essa mesma velocidade, né? Estando um do lado do outro, né? Mas não vai acontecer isso não, tá? A velocidade do A é maior que a de B. E, só sobra E, então a alternativa vai ser a E. A alternativa E fala assim: o atleta A ultrapassa o atleta B exatamente ao fim do primeiro quilômetro da corrida. Tá certo isso. Por quê? Pensa comigo. A gente sabe que o atleta A, em 12 minutos, ele vai percorrer 1 quilômetro, ok? Ele vai percorrer 1 quilômetro. Agora, o atleta B, ele percorre de 0 até 6 minutos meio quilômetro. Logo, em 12 minutos, como o movimento dele é uniforme, ele vai percorrer 1 quilômetro. Então, ó, o atleta B, em 6 minutos, percorre meio quilômetro. Como ele realiza movimento uniforme, de 0 a 12 minutos, ele vai percorrer, o deslocamento dele vai ser de 1 quilômetro, ele vai percorrer o dobro do que ele percorreu em 6 minutos. Se o tempo é o dobro, ele realiza um deslocamento que é o dobro, né? Então, aqui, ó, a gente vai ter 1 quilômetro. Então, espera aí. No instante 12 minutos, o atleta B percorreu 1 quilômetro. Só que o atleta A também percorreu 1 quilômetro. Então, significa que o atleta A alcançou o B. Nesse instante de 12 minutos, o atleta A alcançou o B. Então, é quando ocorre a ultrapassagem, né? E se você olhar no gráfico, você vai perceber que no instante de 12 minutos, a velocidade do atleta A é maior que a de B. Então, ele se pareou com o atleta A, né, com o atleta B, no instante de 12 minutos, e a partir desse instante, ele vai, né, estar à frente do atleta B. Então, a alternativa correta aí, de fato, é aí. Tudo bem? Bom, vamos para a última questão, então. A última questão, pessoal, é mais rapidinha, tá? Eu sei que terminou, passou do nosso horário aí, mas a última questão é bem rapidinha, tá? Então, agora a gente vai para a questão 5. Ó, questão 5 fala o seguinte para a gente. Um automóvel move-se por uma rua retilínea e sua aceleração escalar está representada no gráfico. Percebam que a aceleração aqui ela é constante. Então, isso aqui é um move, um movimento uniformemente variado. Sabendo-se que no instante t igual a 2, a velocidade escalar desse móvel é de 2 metros por segundo, sua velocidade escalar média no intervalo entre 2 segundos e 8 segundos é d. Então, a gente quer a velocidade média
no intervalo entre 2 e 8 segundos. Galera, velocidade média é uma razão do deslocamento pelo intervalo de tempo. Então, olha só, velocidade média é ΔS por ΔT, ok? Aí. Bom, o intervalo de tempo vai ser de 6 segundos. Gabriel, por que 6 segundos? Porque eu quero do instante 2 até o instante 8. Então, você faz instante final menos inicial. Vai ser 6 segundos. Agora, eu preciso achar esse deslocamento que vai ocorrer nesses 6 segundos, né? Aí, o jeito mais rápido que eu vejo para você resolver esse exercício é você pensar assim, ó. Tem outras formas de fazer, tudo bem? Mas esse é o jeito mais rápido. Você ganha tempo. Lembra que no move, o deslocamento é a velocidade inicial, que multiplica o tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2? Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular o deslocamento do instante 2 até o instante 8. É como se o instante 2 fosse o meu instante inicial, tá? Então, pensa assim, ó, o instante 2 é o meu instante inicial. Se o instante 2 é o inicial, quando eu chegar no instante 8, eu não vou estar no momento 8, eu vou estar no instante, é como se eu tivesse, né, no instante 6, porque eu estou adotando 2, o instante 2, como se fosse o inicial. Então, você vai fazer assim, ó, o deslocamento, a gente vai calcular. A velocidade inicial que a gente vai pôr aqui é 2, tá? Gabriel, por que 2? Porque no instante 2 a velocidade é 2. Se eu estou adotando o instante 2 para ser a minha velocidade inicial, 2 metros por segundo tem que ser a minha velocidade inicial. Aqui no lugar tempo, a gente não vai por 8. No instante 2 até o instante 8, a gente tem 6. 6 segundos, mais. A aceleração, a gente obtém olhando no gráfico. É 3, ó, 3. Então, aqui a gente vai colocar 3. Aqui para o tempo a gente coloca 6, porque eu estou analisando 2 até o 8. Então, 6 ao quadrado dividido por 2. Bom, isso aqui vai ser 12, mais. Aqui vai ficar 36 dividido por 2. Vai dar 18, né? Então, fica 3 vezes 18. Ó, o deslocamento vai ser igual. Isso aqui dá 54, né? Então vai ficar 12 mais 54, 66. 66 metros. Então, do instante 2 até o instante 8, o deslocamento foi de 66 metros. Aí você põe 66 aqui, ó. 66 dividido por 6 vai dar uma velocidade média de 11 metros por segundo. A alternativa que mostra para nós 11 metros por segundo é a D. Pessoal, resolvemos os 5 exercícios. Vocês ficaram com dúvida em alguma pergunta aí? Não? Tá. Então, ó, eu vou tirar o celular aqui. Suporte. Bom, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Eu vou parar a gravação então. Valeu. Tchau, tchau.